Então, ó, voltar para cá. Tinha parado aqui, acho que no 5.4, né? Viu um, que falava lá dos serviços que são realizados na camada de enlace. O 2, que é a parte de detecção de erro, que é a paridade bidimensional. Os protocolos, que aí tem o Alô, o Aloha Slotted, aí depois aqueles outros protocolos que fazem o revezamento, que é a passagem de parâmetro e o token. E aqui entra na parte do 5.4, que é a aula de hoje aí. Qual que é a ideia desse endereçamento na camada de enlace? Na camada de rede, a gente usa o endereço IP, né, para fazer o endereçamento. O endereço MAC do meu computador, aí ele é utilizado na camada de enlace, né? Então, ele é o endereço físico que você usa para transportar de um computador para outro. Então, quando faz uma troca de dados aí, o endereço físico, o MAC address, no caso, é o que é utilizado aqui na camada de enlace. Então, é como se você tivesse essa representação aqui, né? Cada computador você tem um endereço físico, esse endereço físico ele é único, né? E quando eu quero trocar essas informações, eu vou precisar desse endereço, né? Então, pensando lá nas camadas que eu tenho aqui, à medida que a informação sai aqui de cima, chegou na camada de transporte, ele vai precisar usar os recursos da camada de transporte, chegou na camada física, na camada de rede, ele precisa do endereço IP, né? Chegou na camada de enlace, ele precisa do endereço do MAC. Né? Então, aí, seguindo essa sequência, é isso que ele vai utilizar. Mas, aí antes ainda, esse MAC, isso daí é atribuído pelo aquele órgão, né? I3E, que é como se fosse um órgão que regulamenta algumas transmissões, alguns dados relacionados com a tecnologia. E essa faixa de valores, então, por exemplo, vamos supor que esse computador aqui, ele faz parte de uma marca X, né, de uma marca qualquer aí, e o fabricante, o que ele faz? Ele compra todos esses campos aqui, ó, como se fosse. Todos os computadores da marca X vão ter MAC address 58, 23, D7, FA, e aqui, nesses dois últimos, o fabricante como se fosse compra, desde o AA até o EE, por exemplo, ou outro valor. Então ele comprou uma faixa de valores e todos os computadores dele ele vai usar essa faixa de valor. A analogia que tem com isso daí é que quando você pega o endereço MAC, ele é único, né, não dá para você trocar ele. O endereço IP já dá para você trocar. É como se fosse onde você está conectado no local. Só que aí entra, por exemplo, como que eu vou saber o endereço MAC se eu já sei o endereço IP, né, que é o primeiro protocolo aqui. Está falando do protocolo ARP, protocolo de resolução de endereço. Né? Por que eu já sei o endereço IP? Nessa representação, né? Ele já passou aqui pela camada de rede, né? Então na camada de rede eu descobri, já aconteceu aí um roteamento, por exemplo, e ele sabe qual que é o endereço IP da máquina onde ele quer trocar uma mensagem. Só que ainda ele precisa do endereço MAC. Né? Então, como que eu determino o MAC de um computador B se eu já sei o endereço IP? Aí que entra esse protocolo. Né? Então, cada nó vai ter o que é chamado aqui de uma tabela. Essa tabela, a tabela ARP, que faz o mapeamento do IP com o MAC de cada um desses computadores. Além disso, desse mapeamento, então você vai ter uma tabela como se fosse aqui. Né? Em cada nó, no hospedeiro ou no roteador, você vai ter IP, isso não é uma barra, né? Uma divisão só. O IP, você vai ter o MAC e o PTL, né, que é o Time to Live. Então, por exemplo, se pegar esse computador aqui, ele teria lá, nessa tabela, o 137, vai falar que é o IP dele, e o MAC dele, o OC. A hora que ele conseguir informação do MAC e do IP de outro computador, ele vai atualizar essa tabela, para
quando ele precisar mandar uma mensagem, ele saber para onde ele tem que reencaminhar essa mensagem. Então, isso daí ele é feito usando um broadcast. Né? Então, no exemplo anterior ali, ó, A quer enviar um datagrama para o B. Até esse exemplo aqui. Né? O A quer enviar um datagrama para o B. Só que o B não está na tabela do A. O que ele vai fazer? Manda uma mensagem para todo mundo usando o broadcast. Né? Quando você manda uma mensagem com o último endereço aqui, que é o FF, você vai mandar uma mensagem para todas as máquinas na sua rede. Só que quem vai responder essa mensagem é só o destinatário. No caso é o B. Vou usar aquele outro desenho aqui para fazer isso daí, para representar. Então, como se esse computador aqui fosse o A e esse daqui fosse o computador B. Então, o A mandou um datagrama para todo mundo. Chegou aqui, esse cara recebeu, o B recebeu e esse recebeu. Só que no datagrama, ele estava falando que a mensagem era para o B. Então, quando o B receber isso daí, ele vai responder, só que ele responde exclusivamente para esse cara aqui. Porque no datagrama que o A mandou, vai estar a informação, por exemplo, que o A pode ser acessado por esse caminho 1. Vamos colocar números aqui também. 1, 2, 3, 4. Então, no datagrama que o A mandou, ele mandou um broadcast, colocou nas informações desse broadcast, tá, A1, como se fosse. Se alguém quiser responder para mim, usa esse caminho 1. Na hora que o B recebe isso daí, ele vê que a mensagem é para ele, vê que tá A1, ele vai responder para esse A1, só que junto ele adiciona a informação dele, que seria o B3. Então, aí ele consegue responder exclusivamente para o A, indicando ali o MAC address dele. Né? Só seguindo aqui, ó. Então, A envia para o broadcast, todas as máquinas recebem, o B recebe, responde para o A com o endereço MAC dele, o A salva isso daí, a tabela com o IP e o MAC na tabela dele, né? E essa representação do ARP, ele é um protocolo plug and play, né? Que isso daí vai ser criado e administrado sem intervenção qualquer do administrador da rede, vamos pensar assim. Então aqui, ó, mesma representação, né? O A manda uma tabela, é como se ele tivesse aqui aquela representação do IP dele, que é o 111 com 74. Então ele mandou o datagrama com as informações referente ao broadcast. Todo mundo aqui vai receber isso aí. Né? Esse elemento aqui, o de cima vai receber. Só que como no datagrama está informando que a mensagem é para o B, a hora que responde isso daí, a hora que recebe isso daí, ele vai responder para quem enviou essas informações, que é o A, aí no caso. Tem a mesma representação aqui, ó, né? Mesma ideia desse exemplo do protocolo ARP. Então é um jeito para descobrir o endereço MAC quando eu só sei o endereço IP de um computador. Depois entra na parte aqui do Ethernet, né, que é a parte do LAN aí que a gente acaba chamando, né, que é um jeito para compartilhar dispositivos, por exemplo, e aí depende de como você vai organizar isso daí, né? Ou às vezes você tem um barramento aqui direto, né, dessa representação, ou você pode montar aqui uma topologia estrela, por exemplo, que aí é pensar num comutador aqui no meio, né, para dividir esses computadores no centro, aí, sendo que cada ponta você vai ter um desses nós. Tem aqui no finalzinho ainda, hoje, próximo tópico que ele fala desses comutadores aí. Então, a estrutura, quando você vai mandar uma mensagem desse tipo aí do quadro Ethernet, você vai ter alguns parâmetros específicos. Por exemplo, o preâmbulo, que é como se fosse um campo para indicar que é um quadro Ethernet, então você tem um padrão que é enviado nisso daí, né, que é o 1010, 1010, depois 1010, 1011. Né? Isso daí é para você fazer uma sincronia com os computadores entre emissor e receptor.
Além disso, você vai ter ali endereço de destino e endereço de origem, né? Então, os campos do MAC. O tipo de informação, os dados, né? Então, aqui nos dados, aqui, você pode adicionar as informações referente ao datagrama de cima e enviar isso daí, né? Endereço, os 6 bytes. O tipo de informação depende da transmissão que você está fazendo, mas aí depende específico dos modelos que você está utilizando, e o CRC, que é o código de correção de erro. O padrão Ethernet, ele é aquele padrão sem conexão, né? Não preciso do handshake, né? Não preciso fazer uma apresentação, não preciso trocar mensagem antes de enviar. Basta enviar direto isso daí, que o receptor vai conseguir receber isso daí. Além disso, não confiável, né? Ele envia informações, envia esse fluxo de datagramas aí, e não sei se o cara vai receber. Pode receber, normalmente, se não tem problema, ele vai receber. Se der problema, quem enviou isso daí não vai ter a confirmação desse tipo de conexão. Aí, cada modelo, relacionando a camada de enlace com a camada física, tem vários padrões disponíveis, né? Em velocidades diferentes, acho que devem ter visto já esses nomes aqui, por exemplo, né? O 100 base T2, 100 base SX e aí por diante. E cada um deles é relacionado com a camada física, por exemplo, se é fibra ou se é cabo. Então, esses nomes aqui, por exemplo, em azul você tem a camada física de cobre, né, que é o par trançado, e a camada física fibra ótica. Então, aí depende da velocidade de cada um desses elementos aí. Então, essas coisas aqui tem na camada física, que é o próximo conteúdo ainda também. Aqui é só relacionando as duas camadas. Além disso, na camada de enlace tem alguns comutadores, né, que é hub e switch, por exemplo. Né? Hub 1, switch outro. Vamos ver se vocês estão acordados aí. Qual é a diferença de hub e switch? Chuta aí o que é. Switch é um hub inteligente, entre aspas. Sim, certo. Né? Quando você fala, só de pensar no switch em algoritmo, né, um switch case aí, por exemplo, o switch ele vai cair só em uma opção. Né? O hub é um repetidor. Ele recebe e repassa para todo mundo. Né? O switch não, ele recebe de alguém e repassa seletivamente. Ele seleciona para quem que ele vai repassar. Né? Tanto que aqui ele fala, ó, o hub, camada física, burro. Né? Ele é um repetidor, ele recebeu alguma informação aqui, ele vai repassar para todos. Né? Nesse repasse, pode acontecer colisão. Né? Além disso, no hub não tem armazenamento de dados, né? Eu não tenho protocolo para tratar as colisões, quem vai tratar isso daí é a própria interface do hospedeiro que está mandando isso daí, e isso daí vai entrar e sair a mesma velocidade que entra, a mesma velocidade que sai essas informações. Por isso a ideia aí do hub ser burro. Já o switch não, o switch ele tem uma inteligência um pouquinho maior, né? Ele vai armazenar e repassar, só que ele faz o repasse aqui, ó, seletivamente, né? Repassando só para quem que é o destinatário dessa informação. Então, transparente, cara, outra característica do switch. Transparente, porque eu não vejo que ele está lá, né? Ele só faz o trabalho dele, mas não interfere, eu não consigo ver que ele está fazendo. Plug and play autodidata, porque não precisa ser configurado, você não mexe nada nisso daqui. Não precisa ser configurado, né, depois que você já está usando. E autodidata, porque ele consegue aprender alguns caminhos, mesmo que não haja transmissão para ele. Né? Aí essa representação aqui do autodidata tem um exemplo para isso. Então aqui, como se eu tivesse uma representação aí, de 6 computadores, né? Aqui está a linha, ó, não é o mesmo valor, é a linha, B' e o C' aqui. Então eu quero fazer aqui, por exemplo, ó, de A para A linha, B para B' e C para C'. Isso em um switch, né, em um computador, é possível você fazer isso aí, porque você tem esses
esses espaços aí eles são tratados de forma seletivamente, essas conexões aí, esses enlaces. Então isso daí eu consigo fazer em um switch. Já no hub você não consegue fazer isso daí, né? No hub você teria problema em fazer essas transmissões aí. E para fazer isso, é utilizado o que é a tabela de comutação, né? Que é similar àquela tabela que eu comentei lá antes, né? Mas aqui pensando no switch, em como ele vai fazer esse repasse, né? E essa tabela, como o switch aí no caso, ele vai descobrindo onde está cada um desses nós à medida que as mensagens começam a ser trocadas, né? Tem uma simulação aqui, por exemplo. Então, o A vai mandar uma mensagem para o A', né? Então, esse azulzinho aí seria a mensagem que ele está mandando, né? Pensando aí mais especificamente, o quadro que ele recebeu vai encapsular como um datagrama aí, já que é camada de enlace. A hora que ele manda isso daí, eu vou ter a tabela de repasse aqui, a tabela de comutação aqui nesse switch, né, nesse elemento interno aqui da minha rede. Então, essa tabela inicialmente está vazia. A hora que o A manda essa mensagem, a hora que o switch recebeu isso daí, ele vai salvar nessa tabela que estava inicialmente vazia a informação que o endereço MAC do computador que mandou é o A, né, então as letras aí é como se fosse o endereço MAC, e a interface, ou seja, o canal de comunicação para acessar o A é o 1, que é o A' que está marcada como 1. Quando o switch recebe isso daí, ele ainda não sabe como chegar, como alcançar a informação do A. Ou seja, ele não conhece onde está o A. O que ele precisa fazer? Aqui que é a simulação. O que ele precisa fazer? Ele vai receber essa informação, atualizou a tabela e inunda, ou seja, faz um broadcast. Manda esse quadradinho para todo mundo, né? O quadradinho azul aqui. Mandou para todo mundo, vai ser a mesma coisa. O A vai pensando no C aqui primeiro. O C vai receber essa informação, mas a informação não é para ele, porque estava destino ali, ó, a linha. O B, mesma coisa. O C, C', mesma coisa. B', mesma coisa. Só que quando o A o A' aqui no caso, receber essa mensagem, o A' vai ver, ó, essa mensagem estava como destinatário eu, né, o A'. O que ele vai fazer? O A' recebeu isso daí, ele responde. A hora que o A' respondeu, quando o quadradinho azul passar aqui no switch, ele atualiza aqui na tabela de repasse. Isso daqui quer dizer, se outra pessoa quiser mandar uma informação agora para o A', eu já vou mandar direto no canal, no enlace 4, eu não vou precisar fazer o broadcast, né? Então aqui ele mostra uma troca de mensagem entre A e A'. Se eu continuasse isso daqui, vou até apagar. Se eu continuasse isso daqui e mostrasse outras trocas de mensagem, essa tabela aqui vai aumentando. Vou apagar isso também. Então, vou colocar aqui em cima. Eu fiz uma troca de mensagem de A para A'. Depois, agora eu vou fazer uma mensagem de C para A. O que vai acontecer? O C, aqui embaixo, vai mandar uma mensagem para o A e ele manda para o switch. O switch analisa aqui, ó, se alguém quiser mandar uma mensagem para o A, eu vou encaminhar direto para o caminho 1. Só que a hora que o switch aqui no meio recebeu a mensagem do C, ele vai atualizar aqui, ó. C é alcançável a partir da interface 3. E vai salvar o TTL, que é o time to leave, né? O A pode responder direto para o C e faz o repasse disso daí. Se o B quiser mandar uma mensagem para o B', mesma coisa. O B vai criar a mensagem aqui e manda para o switch. A hora que o switch receber, ele vai salvar. Coloquei até no B' aqui, né? O B manda a mensagem, então ele salva. B é alcançável a partir do enlace 2. A hora que o switch aqui no meio recebeu a informação do B. Só que a informação é para o B', então ele não sabe onde está o B'. Inunda, manda para todo mundo. A hora que o B' receber essa informação, ver que é para ele, ele vai responder. A hora que ele responder e a mensagem passar aqui pelo switch, atualiza de novo
mais uma tabela, mais uma linha na tabela. B' é alcançável a partir da linha 5 e o time to live, né? Então, as trocas aqui, à medida que vai acontecendo trocas nessa representação, essa tabela de comutação é atualizada com as informações de quem já está trocando mensagem, né? Só que você pode ter coisas desse tipo aqui, né? Que são comutadores aí conectados entre si. Mas a ideia vai funcionar do mesmo jeito, né? Cada comutador vai ter a sua tabela, né? Então você teria uma tabela para o S1, uma para o S2, S3 e S4. Né? Tem até aqui um exemplo. Mostra as tabelas de comutação de cada um desses elementos, sendo que eu quero fazer o envio de C para I, né? E o I responder isso daí. Então o C está aqui nessa representação. A hora que o C, vou colocar, vou tentar fazer algo aqui, acho que aqui dá, passar assim. Então eu tenho fazer um Mzinho e o enlace. O M para falar que é o MAC e o enlace. Então esse é do S1. Um pouquinho mais para cá, vai ter que ser para baixo. M e E. Isso, colocar aqui, ó, S2, S1. Aí aqui de novo, ME. ME. Isso para o S3. E um outro aqui. Ficou feio. E para o S4. Só para ir atualizando isso daí. Então, o C quer enviar para o I. O C está aqui, ó. Certo? A hora que o C envia isso daí, a informação chega no S1. Chegou no S1, o S1 vai ser atualizado, indicando que para alcançar o C, que seria o MAC address do computador, eu preciso mandar pelo enlace 6, que é a linha de canal de comunicação que está aqui. O S1 não sabe onde está o destino da mensagem, que é o I. O que o S1 vai fazer? Inunda, vai mandar para todo mundo. Então o B aqui embaixo vai receber, o A também, só que na mensagem não é para eles, eles vão ignorar. O S1 inundou, o S4 vai receber essa informação. A hora que o S4 receber aí essa informação, o que ele vai salvar na tabela dele? Aqui do S4. Vocês pegam aí. O que o S4 vai salvar na tabela dele? Enxuta aí. Ele vai salvar a mesma informação do S1 ou não? A hora que, pensa lá, ó, C mandou uma mensagem aqui. A hora que S1 receber a mensagem, salvou. C é alcançável a partir do canal de comunicação 6, do enlace 6. O S1 inundou, mandou para o S4. S4 recebeu essa mensagem, né, do S1. O que ele vai salvar primeiro na tabela de computação dele? Enxuta, quem sabe? Então, ó, a hora que ele recebeu, S1 inundou, o S4 recebeu isso daí. Quem mandou a mensagem, quem está mandando essa mensagem é o C, né? Então ele vai salvar o C. Só que para o S4 tem que salvar na tabela como que ele repassa uma informação que é para o C. Então agora, em vez de salvar o 6 aqui, que estava na primeira tabela, o S4 tem que salvar o 1. Por quê? Se algum outro computador, vou arrumar isso que tá feio, algum outro computador quiser mandar uma mensagem para o C e a mensagem passar pelo S4, que é o lá de cima, ele tem que encaminhar pelo enlace 1. A hora que chegar no S1, o S1 encaminha pelo enlace 6. Né? Certo? Então o S4 aqui recebeu essa informação, ele vai inundar também. Então, a hora que ele mandar aqui para baixo, né, para esse S2, o S2 vai receber a informação, a mensagem é do C. Só que ele vai salvar o que aí? Ele vai salvar caminho 2. Para indicar que se o E agora, por exemplo, quiser mandar uma mensagem para o C,
Ele recebe isso daqui, manda para o 2, manda para o 1, até chegar lá no 6. O I, que é o destinatário, não está aqui embaixo, né? Então todo mundo aqui embaixo vai ignorar. O S4 inundou o S3 aqui também. Quando o S3 receber essa informação, vai salvar, ó, o C é acessível a partir do enlace 3 do S3. Né? A hora que o I aqui no final receber essa mensagem, né, o que ele vai fazer? Responder. Ele respondendo, a mensagem vai passar pelo S3. No S3, então, o I respondeu, o I é acessível a partir do enlace 12, certo? A hora que o S3 recebeu essa informação do I, ele não sabe onde está o C, que é a resposta da mensagem. Quer dizer, agora ele já sabe, né? Agora ele já sabe onde está o C, então ele vai encaminhar pelo enlace 3. Consulta, a mensagem está indo para o C. O S4 tem informação de onde está o C? Tem, é no enlace 1, manda para cá. No S1 tem a informação de onde está o enlace 6, o enlace C? Tem, é no 6. Só que ainda ele precisa ir salvando as informações do enlace 1. Né? Então, o 1 não, o enlace do computador I. Né? Esses nomes aí. Ó. Então, o computador I mandou a mensagem para o S3, S3 recebeu, atualizou aqui. S3 respondendo no enlace 3. A hora que o S4 receber essa mensagem, o S4 vai salvar. Ó, se alguém quiser se comunicar com I, manda pelo enlace 3. O S4 está respondendo usando esse caminho aqui. A hora que o S1 receber essa mensagem, vai salvar. Ó, o I é acessível a partir do caminho 1. Né? Só o S2 que não vai ter essa informação, porque não passou pelo caminho dele, certo? Deu para entender essa ideia aí das tabelas? Então, a representação é você ter essas tabelas e representando isso daí. Para cada troca de mensagem e resposta, você tem que atualizar por onde está passando essa informação, certo? E, deixa eu ver. Tem mais, achei que tinha acabado aqui, mas tem mais coisa. O exercício de hoje é relacionado com isso daqui, né? Mas tem mais coisa aqui ainda. Então, os comutadores e roteadores aqui, todos fazem armazenamento e repasse, né? Todos vão trabalhar com essa representação de repassar alguma informação. Alguns vão ter a tabela de roteamento, né? No caso, o roteador tem tabela de roteamento, né? O roteador implementa a camada de rede, o comutador só implementa a camada física. E o ponto a ponto, né? O PPP aí, que é um protocolo para trocar mensagens aí entre um remetente, né, e um destinatário. Né? Nos outros protocolos ali anteriores lá, eu estava falando de compartilhar o enlace, né? Que daí é bem mais complicado. Aqui acaba ficando mais fácil, né? Por quê? Eu só preciso mandar os dados, preciso fazer o enquadramento, né? Receber a mensagem da camada de cima, colocar isso daí no quadro, né? Mensagem, segmento, datagrama e quadro, por isso que é enquadramento. Faço o transporte do padrão de bits aí de acordo com o que o protocolo indica, a detecção de erro, né? Eu vou ter um status da conexão, né? Aí se a conexão está iniciada, conexão no caso do ponto a ponto, se ela está iniciada ou não, e isso é representado, cadê a conexão? Isso é representado desse jeito aqui, ó, né? Ou a conexão está aberta, para a conexão estar aberta, eu posso finalizar ela, né? Conexão morreu. Faço um canal de comunicação, estabeleço, dependendo do canal eu posso precisar de uma autenticação e configurar para abrir uma nova conexão aqui no ponto a ponto. Né? Ainda, do ponto a ponto, não existe a correção de erro, a correção e a recuperação, é só feita a detecção, tanto que está ali em vermelho, né? Não existe o controle de fluxo, ou seja, eu posso sobrecarregar o determinado computador, né? E eu não tenho aí também problemas com entrega fora de ordem.
né? Pode acontecer coisas desse tipo. A representação dos quadros, você tem aqueles números para controle, né? Seria tudo isso daqui. O protocolo que você vai utilizar, a informação, verificação e as flags, né? Cada uma dessas informações referente ao que eu estou transportando no PPP. E deixa eu só passar aqui no 5.9 ali, que é a representação de todas as camadas lá, é o que chama aí de um dia numa solicitação de uma página web, né? Acho que eu comentei. Opa, acabou a aula. Quase. O povo já estava Você caiu, cara. Então, eu fui apertar a F5 aqui para apresentar, mas eu estava na tela aqui do Chrome, né? Então, aqui. Então, esse 5.9 é como se fosse uma representação. O que acontece desde o momento que eu solicito, que eu chego numa rede. Professor, licença. Pode falar. Não está mais apresentando. Ah, tá. Obrigado, tinha saído. Aí, valeu. Aí. Agora sim. Então, esse 5.9 é como se fosse uma ideia desde o momento que eu chego numa rede, né? Vou se conectar à internet e eu quero acessar uma página web, né? Então ele mostra aqui tudo o que acontece nas 5 camadas. Ele não detalha tanto a camada física, né? Mas tudo o que acontece nas camadas quando você faz uma solicitação web. Acho que eu comentei alguma aula aí que eu já preparei provas de concurso e esse tópico aqui foi uma prova de concurso já também, né? Então seria isso daqui, ó. Você está com o notebook, chega na sua escola, né? Vai para quem está com saudade de ir lá para o Sesumar, chega lá e vai desconectar no Wi-Fi, né? O que você precisa primeiro? Você quer acessar uma página web aqui, primeiro você precisa de um IP, né? Quem dá um IP para você? É o protocolo DHCP. Para usar o DHCP, você vai trocar mensagens UTP, né? Então você manda uma mensagem para o servidor, para o roteador, encapsulada numa troca de dados UDP. Então isso daí é reenviado, vai ter a resposta do DHCP, né? O DHCP tem 4 trocas de mensagens: descoberta, oferta, requisição e aceite, né? Então, depois dessas 4 trocas de mensagens, o usuário vai ter um IP, né? ACK DHCP, que é a resposta. Isso daí também vai precisar passar por uma aprendizagem do computador, que é essa que eu comentei agora, que eu não sabia onde estava localizado o roteador. Então eu tenho que descobrir isso daí. E tudo isso só para descobrir o IP. Depois que eu descobri o IP, eu preciso do DNS, né? Eu preciso fazer a conversão do site, do nome do domínio, para o IP. Então isso daí vai ser encapsulado também no protocolo ARP, né? Para descobrir qual que é o endereço MAC do site do Google. Descobrindo isso daí, você tem lá o endereço MAC, eu vou ainda precisar do DNS, né, para fazer a consulta lá do servidor do nome do domínio, né? Isso daí vai trocar um monte de mensagem, vou precisar do algoritmo de roteamento para chegar no servidor DNS. Chegando no servidor DNS, né, aí eu consigo estabelecer uma conexão TCP, criar um socket TCP, esperar a confirmação do servidor aceitando essa conexão TCP com o meu computador, o servidor aceitando essa conexão, que são as trocas lá, SYNAC para confirmar isso daí, eu tenho uma conexão TCP estabelecida. Com a conexão estabelecida, é mandada uma solicitação para a página, né, pelo socket. Isso daí vai mandar uma solicitação para a página do Google requisitando a página, até o usuário, até o servidor, no caso, responder e você ter a sua página web lá no seu computador, né? Parece simples, né, mas você tem um monte de coisa envolvendo essas trocas de mensagens aí, certo? Deixa eu só voltar lá no slide. Tá, eu vou mostrar por aqui.
O exercício de hoje é montar uma tabelinha desse tipo aqui, ó. Usei essa, eu fiz uma outra representação aqui, né, que é isso daqui, ó. Então você tem todas as letras do alfabeto aqui, ó, né, desde o A até o Z. Para mandar isso daí, para representar isso, eu coloquei aqui, ó. Eu precisaria ter números aqui, os números só estão esse do 1 ao 6, só está representado do 1 ao 6 as conexões de um comutador para outro, né? Então aqui do S1 para o S4, que é o do meio, do 4 para o 2, do 4 para o 3, 4 para o 5, 5 para o 6 e 4 para o 7. Então, do 1 ao 6, só está representado as conexões entre os comutadores. Para resolver aí, igual aquela tabelinha que eu estava fazendo, precisaria ter números em todos os computadores aí. Por isso que eu coloquei o Azinho minúsculo aqui, ó. Então, suponha que o enlace de cada computador, que é a maiúscula, com o roteador é feito pelo canal minúscula. Então, Azão, você tem um Azinho aqui, que é esse canal de comutação. Como se eu tivesse aqui, tem um Azinho para ligar o L aqui desse lado, eu tenho o L. Para ligar um outro, o R aqui, ó, o canal de comunicação que liga, é o R, porque você precisa dessas informações em minúsculo também para preencher, certo? Aí, a ideia não coloquei aqui ainda, onde que está? Está aqui. Aulas. A ideia é você fazer algo assim, ó, mostrar a tabela de comutação do S1 até o S7, que são esses roteadores aqui. É uma outra representação, só joguei para o Excel isso daqui. Então você tem que mostrar a tabela dos 7 roteadores após ocorrer envio de acordo com o seu nome, né? Então aqui coloquei usa os dois primeiros nomes aqui, né? Então, quando você vai pegar o seu nome, o M vai enviar para o A, né? Então envia, o A responde isso daí. O A, dá para pensar, não tinha colocado aqui ainda, dá para pensar só em a mensagem ser recebida, tá? Não precisa o A reenviar essa mensagem. Então é só o M envia para o A não precisa responder para o M. O A envia para o U envia para o R, seguindo essa representação aqui, ó. Um envia para o outro, depois um envia para o outro, um envia para o outro, e aí vai, certo? Então, até pegar os dois primeiros nomes aí, dá para representar isso daí. Copiei aquela imagem ali essa imagem aqui para o Excel e coloquei uma tabelinha assim, ó. Acho que dá para ficar mais fácil aí, ó, para usar essa tabela. Então, por exemplo, no meu caso lá, o M está aqui. A hora que o M mandar uma mensagem para o A, o M mandou a mensagem e chegou no S3. Então, no S3 ele vai salvar aqui. O M é acessível a partir da interface M', que é o M minúsculo, que estaria representando esse canal do M com o S3. O S3 não sabe onde está o A, que a mensagem está indo para o A, inunda. A hora que ele inundar, o S4 vai receber a mensagem que o M mandou. Então, o M mandou uma mensagem, só que para o S4, o M é acessível a partir do enlace 3. O S4 vai inundar. O S4 inundando, vamos pensar só no cara que vai receber aqui, que é o A. A hora que o S1 receber essa mensagem, aqui, o S1 vai salvar que o M é acessível a partir do enlace 1, porque a mensagem veio para o S1 a partir do enlace 1. Aí, a hora que ele receber isso daí, se eu pensar que não tem a resposta, seria isso daí. Só que acho que é mais fácil pensar, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais fácil pensar que tem a resposta, né? Então, senão você só vai salvar isso daí, não vou ter o caminho de responder, né? M envia para A e A responde para M. E U responde para A e R responde para U. E assim para os dois primeiros nomes. Então, a hora que aqui, ó, o S1 recebeu a mensagem, né? O S1 recebeu a mensagem, o A vai responder. Então, o A responde, o A é acessível a partir do enlace A.
A hora que o S1 receber isso daí, ele já sabe como conectar com o M. Vai mandar pelo enlace 1. Só que o S4, a hora que receber essa mensagem, ele vai salvar que o A também é acessível pelo enlace 1. A hora o S4 receber essa informação que é para o M, ele vai ver, ó, eu tenho que mandar para o enlace 3. O S3, a hora que receber a mensagem de resposta, vai salvar que o A é acessível a partir do enlace 3. Né? Só que aí o M recebeu a resposta. Só que eu não marquei as outras aqui, ó, né? Por quê? Vamos voltar aqui, ó. O M mandou a mensagem. Aqui. S3 recebeu. Salvou, colocar na ordem aqui, ó. S3 recebeu a mensagem, atualizou esse primeiro em amarelo. O S3 não conhece ainda, pensando que não tem nada preenchido na tabela, né? Só o amarelo. O S3 não sabe onde está o A. Inunda. Chegou a mensagem no S4. S4 salvou isso daqui. Inunda. Então eu tenho que inundar aqui para o S2. Inundar para o S2 vai receber lá uma mensagem do M pelo canal de comunicação 2. Só que o M não é acessível aqui nesse pedaço do S2. Então só vai acontecer isso. Mesma coisa aqui para cima. O S5 vai receber uma mensagem que é para o M destinada pelo canal de comunicação 4. Né? O S5 aqui em cima vai inundar também. Os 3 computadores aqui, ó. Tem 2 letras aqui, ó. Tem que apagar uma delas. Deixa eu já, eu vejo ali. Os 3 computadores aqui em cima, não é mensagem para ele, vai ignorar. O S7 vai receber essa mensagem que o que foi de inundar. O S7 vai salvar que o M é acessível a partir do canal de comunicação 3, do enlace 6. E do outro lado aqui o S6 vai salvar que o M é acessível a partir do enlace 5, da interface 5. Aí, depois de tudo isso daí, o S1, lá pensando, vai receber a mensagem, salvar isso daqui. O A vai enviar a resposta, vai fazer isso. Na resposta, ele já sabe o caminho que ele vai tomar, né? Então, a resposta primeiro passa pelo S1 aqui, vai para o S4, salva que o A é acessível a partir desse caminho. Passou pelo S4, vai para o S3, salva isso daqui, e chega a mensagem no M, que é a resposta do A, certo? Deixa eu só conferir aqui, que está com 2 nomes. Aqui está certo, né? T ou J. E aqui é só o T. Só o T. Certo? T, o V, né? T, o J não, né? Tá certo? T, o V. Então eu vou colocar esse arquivo lá, ó. Né? Acho que é mais fácil ir preenchendo usando essa tabelinha aqui. Certo? Então, ó, aí você pega os 2 primeiros nomes e faz a transmissão usando essa representação aí. Certo? Uma dúvida nisso daí, ó? Aí pode mandar o próprio arquivo do Excel aí, ó, mais fácil para analisar. Resolve direto nele e já manda ele mesmo. Vou salvar em ponto versão antiga. Vou colocar aqui. Ó, mostrar a tabela de comutação, então do S1 até o S7, do arquivo lá do repasse, naquela imagem, após ocorrer envio de acordo com o seu nome. Né? Então pega o seu nome e você vai enviar, fazer as trocas dos 2 primeiros nomes aí. Ó. Aí, M manda para A, o A responde, A manda para U, responde, e aí vai. Né? E assim sucessivamente com os 2 primeiros nomes. Então essa tabela aí, dependendo das representações, você vai ter quase todos preenchidos aí. Certo? Alguma dúvida aí, ó? Tá lá o arquivo. E deixa eu atualizar esse daqui também, ó. Depois já coloco o PDF desse daqui também, que essa imagem aqui, ó,
não estava no da aula passada, né? No PDF lá da aula passada não tinha essa imagem, né? Isso aqui que eu montei hoje para pensar nesse exercício aí. Certo? Então, é isso, só isso daí de exercício. Uma dúvida? Se não, qualquer coisa eu estou aí pelo estúdio. Feito? Até mais, então. Boa noite aí para vocês. Boa noite, senhor. Valeu, professor. Boa noite, professor.